E aí, beleza? Tudo bem? Aqui é o Alex Fagundes e eu vim conversar contigo hoje e eu não sei se hoje não vai ser talvez um vídeo um pouco diferente do que a gente tem conversado. Eu vim refletindo essa semana, algumas coisas me fizeram pensar e eu não vou cortar, esse vídeo vai sair talvez com erros porque eu vou estar pensando enquanto eu estou conversando contigo. E o que me fez pensar essa semana foi: qual é o teu porquê? Qual é o meu porquê? Por que ser terapeuta? Por que ser coach? Por que se importar com outro ser humano? E eu não sei o que vai sair agora, mas eu te convido para ficar alguns minutos comigo e a gente refletir junto. Quando a gente pensa em fazer algo, a gente pensa em fazer algo por alguma coisa, e o coach fala muito dessa história de: nossa, tu tem que saber o teu porquê, tu tem que saber o motivo pelo qual tu vais. E realmente, se tu não sabe o porquê, qualquer caminho é ruim, é chato, ele não vale a pena. E eu comecei a me perguntar o porquê do ser terapeuta, porquê ser coach. E eu não sei se isso vai te ajudar, mas eu comecei a avaliar a minha vida. Uma das formas de descobrir o teu porquê, o teu motivo, o que faz tu levantar de manhã, é analisar o que te deixa feliz quando tu tá ou num momento profissional ou num momento pessoal. O que tu fazes bem, o que tu não faz, o que tu faz bem, o que os outros acham que tu faz bem, o que te pagariam. Tem um monte de formas e já tem vídeo meu falando disso. Falar sobre aquilo que me faz feliz, aquilo que faz o coração bater quando tu pensa num momento de muito sucesso profissional, quando tu pensa num momento de muito sucesso na vida pessoal. E sempre, quando eu penso nesses momentos, eu penso no ensinar. Alguns dos momentos melhores que eu tive na minha vida foi quando eu estava ensinando, quando eu estava ajudando alguém. Mas analisando, como diria o Steve Jobs, conectando os pontos, desde os primeiros momentos da minha vida que eu me conheço por gente, o que talvez não faça tanto tempo assim, eu vejo que eu me preocupo com o outro. Eu me preocupo em saber se o outro está bem. Eu me preocupo em tentar ajudá-lo. Nem sempre eu conseguia. Talvez até durante a adolescência eu tentasse e não soubesse como. E eu percebo que toda a minha busca na minha vida inteira foi de maneiras, ferramentas para poder realmente compartilhar com o outro e talvez deixar o outro mais leve. Eu estava olhando o vídeo da Netflix do Anthony Robbins, Eu Não Sou Seu Guru, e aquele documentário foi fora de série. E quando eu vi, eles perguntaram para o Anthony Robbins: por que tu faz isso? E ele diz: porque eu já sofri muito na vida e eu não quero que os outros tenham que passar por algo assim. E eu fico desesperado para tirar isso deles. E naquele momento eu me entendi, eu me percebi que isso também faz parte de mim. Eu já passei por muita coisa na minha vida. Eu já entrei pelo cano. Uma vez perguntaram num curso que eu estava ministrando: como é que tu descobriu tanta coisa? Como é que tu sabe tanta coisa? E eu disse: olha, tem muita teoria, mas eu já me ferrei de todas as maneiras possíveis. Já confiei em pessoas erradas, já joguei dinheiro fora sem ter entendido, fui idiota às vezes. E não vejo problema nenhum nisso, porque isso é aprendizado. Mas aí vem aquelas questões de: por que eu escolhi uma profissão? Por que eu fiz um processo que, nossa, eu levei quase 10 anos querendo, e olha o perfeccionismo aí, né? Eu levei quase 10 anos para olhar e dizer que eu estava pronto para atender, para realmente cuidar de alguém. Porque eu queria ser perfeito demais, porque eu não queria errar. Porque eu me preocupo realmente em como o outro está, em ajudar uma pessoa, em ver que eu fiz
a diferença e eu pude ajudar na transformação dessa pessoa. E talvez daí que venha a questão de ser terapeuta. E na minha vida teve muitas perdas, assim. Em vários momentos foi bem difícil, mas por um lado, não que eu goste de perdas, mas eu sou grato porque isso ajudou a me construir, ajudou a fazer a pessoa que eu sou. E talvez isso que tenha sido um dos motivos do meu porquê, da minha vontade de ajudar os outros. Eu costumo olhar na minha vida e dizer, mas eu não tenho uma vida tão de superação, de nossa, que coisa fantástica, nossa, tu saiu do zero e subiu. Não, eu tive uma família que passou dificuldades, mas é uma família que teve condições de me dar uma boa educação, me deixar num colégio particular, que me fez, bem ou mal, passar em 2 concursos, praticamente os 2 que eu fiz de verdade na vida, e passar nos 2 sem estudar. E não estou me vangloriando, porque talvez o que eu mais faço na minha vida é estudar, e por isso que eu passei. Mas eu ouvi outro dia também, e desculpa estar indo para um lado e para o outro, mas eu estou pensando enquanto eu falo. Outro dia eu não estava muito legal e uma amiga me falou que, puxa, tu é um cara muito forte, porque tu aguenta as coisas, tu leva porrada e tu realmente continua de pé e continua batalhando para que as coisas deem certo. E eu vejo que assim, eu estou num processo de saída do serviço público de vez, que breve deve se concretizar, e 100% do tempo ser terapeuta. E às vezes, não sei se tu pode perguntar, mas eu me pergunto, por que diabos alguém inventa de ser terapeuta? Porque eu acho que o maior motivo é que conseguir fazer o outro não sentir aquela dor que tu já sentiu, talvez seja a coisa mais importante na vida. Quando eu digo minha família foi boa, foi muito boa, eu não tenho nada que me queixar dela. E às vezes até talvez eu tenha sido ingrato, muitas vezes, mas é um aprendizado. Mas eu sei o que é sofrer, eu sei o que é passar dificuldades, eu sei o que é ficar sem dinheiro, eu sei o que é ficar com dinheiro, eu sei fazer todas as cagadas possíveis na vida. E talvez olhando para trás, eu veja que eu acho que eu sei onde foi o motivo, o momento em que eu pensei, quero ser terapeuta e quero cuidar do outro. Foi provavelmente, olhando agora, quando eu recebi a ligação dizendo que o meu irmão tinha falecido. Na verdade, não só falecido, ele tinha cometido suicídio. E isso para uma família é muito difícil, e eu sei muito bem essa dor. E eu sei o quanto gera um buraco dentro de quem fica. E eu acho que eu só fui entender de verdade, mesmo já há 10 anos, 15 anos estudando para terapia, eu só fui entender essa dor há uns 2 anos atrás. E na verdade entender mesmo há 1 ano atrás, quando eu conheci um rapaz que tentou suicídio e voltou, e ele falou o que ele sentia, e quando ele me contava o porquê que ele cometeu e qual era a dor que ele sentia, eu percebi que eu também já tinha sentido essa dor. E aquilo foi tão vivo, tão dolorido, que eu comecei... Foi um momento em que realmente libertou aquela questão do meu irmão. Mas eu tenho certeza, hoje olhando, que um dos pontos principais para que eu me tornasse terapeuta, para que eu quisesse cuidar do outro, para que eu não quisesse que outra pessoa sofresse, foi de perceber o que eu, que a minha família, que os amigos, e de sentir essa dor de perder alguém. Não só meu irmão, já perdi o pai. Perdas são normais na vida, mas nem sempre elas são fáceis de lidar com elas. E sim, eu tenho certeza que o meu porquê, o meu sentido na vida é perceber o outro ficando melhor. E isso eu vejo no dia a dia.
E depois que eu abri o consultório foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque ver que tu fez a diferença, ver que alguém respirou melhor, porque tu pôde ajudar essa pessoa a desabrochar, tu ajudou essa pessoa a florescer, a brilhar novamente, é algo que não existe preço, não tem preço que consiga resolver isso. E sim, é difícil o caminho, ser terapeuta envolve trabalho, envolve responsabilidade. Eu ouvi alguns feedbacks muito bons para mim essa semana que passou e que foram fantásticos. Como pessoa, eu me sinto muito valorizado nesse ponto. Só que ao mesmo tempo vem a responsabilidade. E nisso, a questão de ser terapeuta, de cuidar do outro. Eu fiquei feliz no dia que eu percebi, que eu recebi um elogio, que alguém disse, bah, tu é o cara. E naquele momento eu olhei e eu disse, alguns anos atrás, talvez isso fosse tudo que eu quisesse ouvir. Mas hoje, isso não faz a diferença. A diferença faz quando eu vejo aquela pessoa brilhando, ela não precisa nem dizer o obrigado. O importante é ver que eu pude auxiliar no processo dela. Porque na verdade um terapeuta, ele está de fora e está visualizando a vida da pessoa. E o que tem que estudar para ser terapeuta? Nossa, um monte de coisa. Se tu quiser ser um bom terapeuta. Mas na verdade, às vezes o melhor terapeuta está do teu lado, é alguém que viveu 2 minutos a mais do que você. Que viveu um pouquinho mais e que já errou os caminhos que tu errou. E eu acho que é isso o grande segredo da vida, é um auxiliar o outro, é tu aprender com o que o outro pode te ensinar. E sim, é importante saber o teu porquê. É importante saber o porquê que tu levanta de manhã e porquê que tu faz o que tu faz. Em alguns lugares, por exemplo, no emprego que eu pretendo largar breve, eu não vejo o porquê. Eu encontro alguns porquês, eu me motivo, eu batalho, mas muitas vezes é desanimador, porque não é o que realmente me canta no coração. E eu não estou falando aqui para menosprezar, eu acho que são carreiras fantásticas, eu estou falando, expondo quem eu sou aqui. Porque eu acho que é bom que tu me conheças, é bom para mim falar um pouco mais de mim. E eu não tenho dúvida que talvez esse tenha sido o vídeo mais difícil de fazer até agora, mas pode ter certeza, para mim está sendo um bom vídeo. E cada vez que eu chego para uma pessoa, cada vez que eu consigo perceber que alguém melhorou, cada vez que eu consigo tocar o coração de alguém, eu tenho mais certeza ainda do que esse quadro que eu tenho aqui. E sim, hoje eu estou no meu consultório, eu vou começar a fazer vídeos aqui em vez de em casa. O quadro diz que a vida é sempre maravilhosa, até quando ela é um inferno ela é maravilhosa, porque tudo pode nos ensinar, tudo é um aprendizado. E realmente, por que ser terapeuta? Porque eu me importo com o outro. E eu quero que o outro se sinta um pouco melhor depois de me encontrar. Mesmo que esse outro seja um paciente, seja um treinando, seja um cliente de coach, um amigo, uma pessoa na rua, é o que eu pretendo. Não que eu consiga sempre, mas é o que eu considero para mim a minha missão, a minha vocação. Obrigado por me ouvir, obrigado por compartilhar esses minutos aqui comigo. Se tu quiser, me dá um grito, te inscreve aqui no canal, tem muita coisa legal que eu quero passar, que eu quero ensinar ainda. Tem muita coisa legal acontecendo. E eu tenho certeza assim que
Quando a gente tem vontade, quando a gente sabe o porquê a gente faz as coisas, a gente consegue ajudar a mudar esse mundo. E se tu quer me ajudar nisso, me dá um oi, me diz o que tu achou desse vídeo, faz um comentário, te inscreve no meu canal do YouTube, te inscreve na minha fanpage, na minha lista de distribuição, na minha newsletter. E está sendo uma experiência fantástica compartilhar o conhecimento, passar tudo que eu posso passar de informação. E só quero te agradecer mesmo. Muito obrigado.